Xadrez, uzbeques destacam-se na 88, a edição do magistral de Uika Anzi. No torneio neerlandês, no Dirbekub, Saturov está à frente na metade da competição, que não tem a presença de Magnus Carlsen. 0 horas. Ventura reafirma a vontade de modificar a Constituição. Nesta ocasião, o candidato propõe eliminar a duplicação das subvenções vitalícias para ex-detentores de cargos públicos e lança o desafio a seguro. Além disso, o FC Porto defronta a sensação Gil Vicente. José Milhazes, Putin pretende pôr fim à Ucrânia, ou melhor, deseja alcançar os seus objetivos antes que um acordo de paz seja estabelecido. Nuno Rogério e José Milhazes discutem as conversações de paz em Abu Dhabi entre a Rússia e a Ucrânia. Escuta aqui o programa em formato de podcast. O peixe evolui, nós regredimos. Depois de anos, finalmente cheguei à conclusão no sábado, enquanto saboreava aquela dourada, a qualidade do peixe das águas de Portugal está a aumentar. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Conflito entre Comissão e Parlamento Europeu sobre normas de viagem. O Parlamento Europeu pretende preservar a compensação por voos que foram cancelados ou sofreram atrasos, assim como a obrigatoriedade de transporte de bagagem. Equipa cibernética. No podcast Mais que Sorrir da Mal Clinic, é abordado o impacto da saúde oral na autoestima, confiança e, inclusive, no bem-estar mental. Ao longo de 8 episódios, médicos e especialistas analisam tópicos como alimentação, sono, fala e outros assuntos relevantes. Pote e Soares ameaçados para o Dragão. Se o avançado e o médio receberem cartão amarelo no jogo contra o Nacional, ficarão de fora do clássico. Rui Borges tem o hábito de não reservar jogadores por motivos disciplinares. Excesso de 3.928 óbitos em Portugal devido ao frio e à gripe. Portugal contabilizou 47 dias seguidos com um número elevado de óbitos, especialmente entre os indivíduos com 85 anos ou mais. Este é o único país europeu a apresentar um excesso moderado de mortes. Após acidente que resultou numa vítima fatal, condutor escapa do hospital. Manuel Lopes, com 57 anos, encontrava-se no banco de trás. Ele não sobreviveu aos ferimentos severos decorrentes do impacto violento. Câmara de Lisboa rendeu 75 mil euros a Volkswagen durante o governo do PS. O designer que está a ser processado pelo primeiro-ministro tem uma ligação próxima aos socialistas que o contrataram para gerir o site da Câmara da Capital. Reunião entre Zelensky e Putin poderá ocorrer em breve. Uma fonte dos Estados Unidos afirmou que as negociações trilaterais em Abu Dhabi decorreram de forma mais positiva do que se antecipava, destacando o clima respeitoso e construtivo presente nas discussões. Correspondência dirigida ao diretor. O diretor do Público recebe cartas dos leitores que abordam diversos temas. A épica trajetória de Adelaide Cabete, de Elvas a Nova York. Adelaide Cabete, que se tornou a primeira médica de Lisboa, completou a 4ª classe na idade adulta, confeccionou as primeiras bandeiras da República e foi a pioneira grã-mestre da maçonaria portuguesa. Uma vida extraordinária. Portugal pode muito bem escolher Ventura, assim como a Hungria escolheu Orbán. Dada a influência de académicos e da direita democrática, não arrisco previsões sobre o desfecho das eleições. Partilho da opinião de Rui Ramos, embora sem a mesma alegria que ele expressa, ninguém detém Ventura. Análise de Ana Sá Lopes. Paulo Portas afirma ter voto fácil, em seguro. De acordo com Paulo Portas, a sua opção recairia sobre qualquer um dos candidatos moderados que não conseguiram avançar após a primeira volta, tornando assim a escolha simples.
Além disso, neste jornal, o Benfica derrotou o Estrela da Amadora com um resultado de 4-0. Número de mortos em naufrágio nas Filipinas aumenta para 15. O incidente marítimo teve lugar a aproximadamente 5 km a leste da ilha de Baluk-Baluk, na província de Basilan. Retornamos aos camisas castanhas que estão a influenciar a vida política e social nos Estados Unidos. Quais são os acontecimentos relacionados com o ICE e de que forma a sua atuação está a afetar a vida política e social dos cidadãos norte-americanos? Em busca de respostas, neste Expresso da Manhã, dialogamos com João Maria Jonet, comentador da SIC. Lucros das portagens atingem 4 milhões de euros diariamente. Público, o crescimento na receita é resultado do aumento do PIB, da população e do número de condutores. New York Times, Obama solicita uma investigação sobre Trump e uma ação do ICE. Trump responsabiliza democratas pelas mortes de cidadãos americanos devido à polícia anti-imigração. A morte de 2 cidadãos norte-americanos pelo ICE em Minneapolis provoca intensos protestos e severas críticas à administração Trump. Queda de avião privado com 8 ocupantes em aeroporto da região nordeste dos Estados Unidos da América. O acidente envolveu um jato executivo Bombardier Challenger 650, cuja gravidade ainda permanece indefinida. Faleceu o escritor e juiz do Supremo Rodrigo Leal de Carvalho. O magistrado dos Açores mantinha uma extensa relação com Macau. Esta semana, 6 séries, 2 filmes e os Take That fazem a sua estreia. Take That chega à Netflix na terça-feira, 27 de janeiro. Confira na fotogaleria as outras estreias da semana. Teresa Brantuas, líder da Allianz Portugal, ao assumir a posição de CEO, disseram-me: agora tudo o que fizer será analisado. Foi surpreendente. Desde 2017 à frente da Allianz Portugal, Teresa Brantuas, a convidada deste episódio do podcast O CEO é o Limite, dirige uma área técnica que, no final, envolve pessoas. Ingressou na empresa em 1993, nunca trabalhou para outro empregador e trilhou o caminho até o topo. Será que uma trajetória como a dela ainda faz sentido para as novas gerações? Antigo líder do Chega em tribunal por exploração sexual de menores. O processo judicial começa esta segunda-feira no Tribunal de Cascais. O silêncio de Montenegro torna-se cada vez mais evidente? O apoio a António José Seguro aumenta à direita, enquanto Montenegro permanece em silêncio. Estará a optar por uma neutralidade inaceitável ou apenas a agir com precaução? E será que André Ventura está a lutar pela eleição incorreta? O votómetro da segunda ronda e a nova iniciativa de Cotrim. O Observador apresentou um votómetro renovado, contendo novas questões, para a segunda ronda. A perspectiva que IEL e PSD possuem sobre a iniciativa criada por Cotrim. O relato do narcossubmarino interceptado pela PJ. Cruzadas de palavras no 1398. IEL celebra Cotrim? É como o Peru afirmar que aprecia o Natal. A Ordem dos Advogados, que tomou a iniciativa, Seguro e Ventura, que tiveram um fim de semana infeliz, e a IEL, que se mostrou satisfeita com a ação de Cotrim, configuram o bom, o mau e o vilão. Ataque armado num campo de futebol no México provoca pelo menos 11 mortes. O ataque teve lugar em Salamanca, na região de Guanajuato, uma das mais perigosas do México, resultando em 12 pessoas feridas. O autarca acusou grupos criminosos de estarem a tentar subjugar as autoridades. Ferry afunda no sul das Filipinas.
15 vítimas confirmadas e 28 indivíduos desaparecidos. O naufrágio de um ferry nas Filipinas resultou em pelo menos 15 mortes, com mais de 350 pessoas a bordo. Negociações entre SAD-nos pelos direitos de transmissão são confirmadas. Após uma década de acordo estabelecido em 2015, Benfica e nós vão estender a parceria para a transmissão dos Jogos dos Encarnados por mais 2 anos. Visita da delegação saudita a Portugal e investidores focam em turismo e habitação. A delegação deslocou-se a Portugal para investigar oportunidades. Investir em Portugal é excelente e estamos no momento ideal. Identificamos potencial em pequenas localidades, grandes centros urbanos e em diversas regiões, afirma Walid Al-Baltan, presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita Portugal. A direita clama por ajuda. No momento em que a direita necessita de se reorganizar, António José Seguro surge como o único socialista capaz de estabelecer conexões com o centro-direita. E será que finalmente temos um bastonário dos advogados com sensatez? Ataque homofóbico a Tomás Taborda numa casa de banho pública. Não tenho de me desculpar por ser quem sou. O jovem ator expôs situações de bullying, insultos verbais e agressões físicas resultantes da sua orientação sexual. Redução de 17.000 urgências e aumento de 2.675 utentes com médico de família na ULS Braga em 2025. A ULS salienta também as mais de 44.000 intervenções cirúrgicas efetuadas, num ano que se destacou por um marco histórico, com o início da cirurgia robótica. Só 12,3% dos estudantes estão empregados. Em Portugal, a prática de emprego a tempo parcial entre os estudantes é rara. A proporção de alunos que trabalham é metade da média da União Europeia, 12,3%. Os Países Baixos estão no topo, com 74,3%. Sérgio Godinho na Biblioteca de Bolso. Conversas descontraídas sobre a ligação que criamos com os livros. Leituras que imprimem marcas duradouras nas nossas vidas. Com Inês Bernardo e José Mário Silva. Movimento de Cotrim compromete a IEL. Propostas distintas são as dele. O líder da bancada parlamentar da IEL, Mário Amorim Lopes, afirma que o Movimento 2031 é compatível com o partido e não enfraquece as direções da Iniciativa Liberal. Trabalhar em paralelo é uma possibilidade. Trump declara que a investigação sobre a morte de Pretty está em curso. Trump desaprovou a conduta do protestante que foi atingido por agentes da imigração, ICE. Belém. Não tenho inclinação nem para um nem para o outro. Gonçalo Lage declara que Ventura muda de discurso diariamente e que Seguro representa o candidato que o PS sempre rejeitou. Acredita que a iniciativa de Cotrim expõe a vulnerabilidade tanto dele quanto da IEL. A direita, observador, a traição corajosa ou a cobardia da indecisão? A situação é evidente. Se optarem pela indecisão do muro, os navios almirante do Observador incentivam a abstenção com um único propósito: diminuir a legitimidade de Seguro. Trata-se de uma traição gradual. Caso decidam avançar e admitam que apoiam Ventura, estarão a trair tudo aquilo que sempre defenderam. É uma traição acelerada. Supermercado no Porto, trabalhadores bloqueiam saídas e evitam a evasão de ladrões. O ocorrido foi gravado e divulgado nas redes sociais. A PSP foi acionada para o local e prendeu os 3 indivíduos suspeitos, que enfrentam acusações de furto e serão levados a tribunal. Investimento saudita em habitação e turismo em Portugal. Este é o momento ideal para investir em Portugal, que se revela um excelente destino. Observamos oportunidades em localidades pequenas e grandes centros urbanos, em todas as regiões, afirmou a delegação saudita.
Bastonário da OA apoia juízes para combater atrasos no Marquês. Em 2025, João Massano tornou-se o líder da Ordem dos Advogados. A detecção de interações de neutrinos solares reforça a confiança na procura pela matéria escura. Pela primeira vez, investigadores conseguiram observar interações de neutrinos solares com núcleos atômicos, um fenómeno muito raro no universo. Rivalidade acentuada faz sucesso, também, na Rússia, onde o conteúdo LGBTQ+ enfrenta censura. Em uma nação que classifica o movimento LGBTQ+ como extremista, a série representa um marco cultural. Comarca de Lisboa continuará a ser reforçada pelo Governo. O Ministério da Justiça afirma que está a monitorizar a situação na comarca. António José Seguro é apoiado por Cavaco Silva na ronda final das eleições presidenciais. O ex-presidente da República afirma: António José Seguro, com quem tive várias interações, é uma pessoa honesta e educada, características que valorizo muito num político, tendo dado suporte a Luís Marques Mendes na fase inicial. Brok sob investigação em Bruxelas por manipulação de imagens de teor sexual. A Comissão Europeia responsabiliza o X por submeter os cidadãos da União a sérios danos e a perigos que englobam conteúdos que podem ser considerados material de abuso sexual infantil. Neve. Estamos a experienciar um inverno como antigamente. O presidente da Câmara Municipal de Manteigas informa que os hotéis na cidade estão completos até ao Carnaval. Flávio Massano expressa a sua preocupação pelo fecho dos acessos à torre, mas destaca a segurança dos visitantes. Rivalidade aquecida faz sucesso, também, na Rússia, país que censura conteúdo LGBTQ+. Em uma nação que classifica o movimento LGBTQ+, como extremista, a série representa uma mudança cultural significativa. Chefe do Irão, destronos. Atirem para matar. De acordo com testemunhas, atiradores posicionados em telhados e caminhões armados com metralhadoras pesadas dispararam contra os protestantes. Novo gastrobar pretende surpreender Lisboa com um ambiente sofisticado, intimista e provocante. Localizado no mítico Sana Downtown Suites, em Lisboa, o Black Moon oferece serviços desde o pequeno almoço até de madrugada. Com um bar de champanhes, o espaço destaca-se pela criatividade do chefe Luís Ortiz, sendo o lírio em cinza a principal atração da emenda. Sinner derrota o conterrâneo da Arderi e avança para os quartos. Sinner irá enfrentar o triunfador do duelo entre o norte-americano Ben Shelton e o norueguês Casper Ruud. Avisos da Capitania do Funchal estendem-se até terça-feira. O vento poderá ser ocasionais momentos de intensidade elevada, 51 a 61 km por hora, e a visibilidade no mar será boa moderada, com momentos de fraca. Hotel atacado por manifestantes em Minneapolis com presença de agentes do ICE. Desde dezembro, a repressão no estado do Minnesota foi intensificada pelos agentes do ICE. Explosão em churrasqueira no concelho da Amadora provoca 2 feridos. A explosão foi causada por uma fuga de gás, embora não tenha ocorrido incêndio. Na Grécia, explosão numa fábrica resultou na morte de 4 mulheres. Trikala, localizada a 320 km ao norte de Atenas. O Império avança. As últimas semanas revelaram que, após conquistar a guerra cultural, a extrema-direita comandará o capitalismo até ao seu término. O período das políticas de soft power e da exploração intermediada chegou ao fim. A ocupação da Venezuela e o discurso triunfante de Trump indicam que a grande batalha pelo futuro teve início, marcada pela destruição e sepultamento do centro político e da maior parte da esquerda parlamentar. O Império Fóssil apenas sabe atacar.
As fotografias que demonstram que Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly permanecem enamorados. O piloto francês marcou presença na festa dos 23 anos da sua querida. Suspeito de raptar filha de 3 anos é detido em Matosinhos. A mãe recebeu a criança, que se encontrava em deficientes condições de higiene. Imagens revelam captura de petroleiro russo pelas forças dos Estados Unidos da América. Segundo a publicação, um petroleiro de bandeira russa foi apreendido pelos Estados Unidos da América, e as gravações mostram essa ocorrência. FC Porto precisará de encantamento para triunfar sobre o Gil Vicente? O encontro não se apresentará simples para o clube que lidera a Liga. O Gil Vicente não é uma formação qualquer, mesmo que a sua performance fora de casa não seja equivalente. De qualquer forma, os Dragões terão de conquistar a vitória. O desafio de Brooklyn Beckham, em que momento o nome se transforma numa marca protegida. O nome Brooklyn foi protegido em 2016, aos 17 anos, abrangendo categorias como beleza, cosméticos, vestuário, brinquedos e entretenimento, entre outras. Irão. Forças do regime foram atacadas e emboscadas por manifestantes. Enquanto a oposição no Irão aumenta, um vídeo que aparenta mostrar uma emboscada às forças do regime começou a ser partilhado. Contudo, as filmagens são de anos anteriores e foram realizadas noutro país. Mais de 20 vias comprometidas. A Proteção Civil destaca também o perigo de objetos serem levados para as vias devido à intensidade da água. Israel recupera corpo do último refém em Gaza, possibilitando a segunda fase do acordo de paz. Uma operação de grande envergadura do exército de Israel resultou na recuperação do corpo de Ranvili, portador de passaporte português. Cidade de Amsterdão banirá bicicletas elétricas do tipo Fat Bike em um parque. Bicicletas alteradas conseguem alcançar velocidades próximas a 60 km por hora. Pardal Ribeiro solicitou adiamento do julgamento por motivos psiquiátricos e não compareceu à sessão inaugural. Juíza prossegue com o processo. O arguido principal no caso de prostituição de menores não esteve presente na sessão inaugural do julgamento. Pardal Ribeiro apresentou um documento médico que atesta dificuldades de saúde mental que o impedem de testemunhar e requereu o adiamento. A juíza negou a solicitação e iniciou os trabalhos. Véronique Nichanian realiza seu último desfile de moda masculina em Paris antes de se despedir da Hermes. A designer de 71 anos transmitiu o legado à talentosa criadora britânica Grace Wales Bonner. Caxias receberá homenagem a presos políticos em Oeiras. A partir de 30 de janeiro, os visitantes poderão aceder gratuitamente aos estudos e ao projeto do painel no Palácio Anjos. Em 2026, a SNS poderá admitir até 1.111 médicos reformados. A quantidade de médicos a serem contratados inclui a formalização de novos contratos laborais, assim como a prorrogação de contratos vigentes até 31 de dezembro de 2025. Índia facilita a entrada de automóveis europeus com redução histórica nas taxas. Nova Delhi pretende reduzir imediatamente as taxas sobre veículos importados da União Europeia de 110% para 40%, segundo avança a Reuters. Nicolás Maduro foi sentenciado à morte numa cadeira elétrica. Informações circulam afirmando que o presidente destituído da Venezuela recebeu uma condenação à morte nos Estados Unidos da América, mas essas alegações são incorretas. Nicolás Maduro ainda não iniciou sequer o seu julgamento.
Imagens revelam suposta tomada de quartel-general no Irão. Um vídeo em circulação indicaria que valentes patriotas do Irão estariam, supostamente, a tomar o controle do quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica durante a recente onda de manifestações. Será verdade? Quem é o chefe anti-imigração de Trump? Gregory Bovino. Ele entrou para a US Border Patrol em 1996. Enciclopédia de Elon Musk é fonte para o ChatGPT. A Grookpedia foi criada para rivalizar com a Wikipédia, mas não aceita edições dos utilizadores e tem recebido críticas por disseminar informações incorretas. Sindicatos da Europa avisam EasyJet sobre aumento da fadiga e do desgaste emocional dos colaboradores. Um total de 17 sindicatos e comissões de trabalhadores de nações como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Suíça enviaram uma comunicação ao Conselho de Administração da companhia aérea, expressando a sua preocupação com os níveis crescentes de fadiga e exaustão emocional. Este ciclo vicioso não é sustentável nem se alinha com um ambiente de trabalho seguro e saudável, afirmam. Kanye West apresenta desculpas por atitudes antissemitas, desconectei-me da realidade. O artista expressou arrependimento pelos seus atos nos anos recentes, que incluem afirmações racistas, antissemitas e apologia ao nazismo. Proferi e realizei atos dos quais me sinto profundamente arrependido. Imagens revelam mulheres a dançar nos protestos do Irão. Um vídeo divulgado nas redes sociais aparenta mostrar mulheres a dançar sem hijab nas ruas de Teherão, enquanto reivindicam o verdadeiro poder durante as manifestações mais recentes. Será que realmente aconteceu desta forma? GNR detém 2 pessoas por posse de arma proibida em Vila Nova de Gaia. As detenções foram realizadas no contexto de operações de fiscalização de trânsito. Porta-aviões é sobrevoado por caças que rompem a barreira do som. Em um vídeo, seria possível observar 2 caças furtivos da Força Aérea da Venezuela na área das Caraíbas, rompendo a barreira do som nas proximidades de um porta-aviões dos Estados Unidos da América. Será que é autêntico? A pulseira que Carlos Alcaraz teve de remover na Austrália. O jogador de ténis espanhol usava a pulseira sob o pulso elástico, no braço direito. Condições meteorológicas adversas. Interdição de trânsito na Ponte Românica em Caminha. A Câmara Municipal do Distrito de Viana do Castelo comunica, através de um aviso na rede social Facebook, que as circunstâncias criam condições que impossibilitam a circulação em segurança. Libertada luso-venezuelana solicita maior dedicação de Portugal. Carla da Silva destaca que norte-americanos, espanhóis, franceses, um checo e muitos alemães foram libertados, afirmando, graças a Deus, foi a portuguesa que saiu. Libertada luso-venezuelana solicita maior firmeza de Portugal na proteção de detidos políticos. Após 6 anos de encarceramento na Venezuela, onde foi sentenciada a 21 anos por suposto envolvimento na Operação Gédeon, Carla da Silva, uma cidadã luso-venezuelana de 42 anos, foi libertada. Novo capítulo entre a União Europeia e a Índia com acordos significativos em comércio e defesa. A dinâmica das negociações entre os 2 blocos foi alterada pelo regresso de Donald Trump à Casa Branca. Os europeus afirmam que existe uma clara disposição política para colaborar de maneira mais próxima. Ventura procura impedir a implementação do Acordo União Europeia-Mercosul. Ventura é contra o Acordo União Europeia-Mercosul. Suella Braverman, conservadora, une-se ao Partido Reform. No governo de Liz Truss, Braverman exerceu a função de Ministra do Interior. De que forma os bairros podem produzir a sua própria energia? Já pensou em residir num bairro capaz de gerar a sua própria energia? Graças às micro-redes, esta realidade já se concretiza,
e de uma maneira mais eficiente, sustentável e segura. Descubra como opera no episódio de Tech 2 ACT. Quase famosos, Como se matam primaveras e Filipe Furtado Trio, um dos álbuns mais notáveis de Portugal em 2025. Natural da ilha de São Miguel, Filipe Furtado vive em Coimbra há já 16 anos. Após o seu primeiro trabalho, Prelúdio, onde a guitarra era a sua principal fonte de inspiração, decidiu dedicar-se ao piano e firmou o seu trio com Como se matam primaveras, considerado pela Blitz como um dos álbuns mais destacados de Portugal em 2025. O trio de Filipe Furtado é o protagonista desta semana na secção que se concentra em talentos em ascensão. O apoio a seguro representa um desânimo para Ventura? Rodrigo Tacha afirma que o suporte a seguro por parte de personalidades da direita fortalece André Ventura. Pedro Costa menciona que a aliança em torno de seguro surge porque ele é o candidato que oferece maior estabilidade. A Ucrânia necessita de 120 milhões diariamente, o inverno, o déficit militar e a vantagem que Moscovo ainda pode obter. As recentes conversações trilaterais em Abu Dhabi, que incluem a Ucrânia, os Estados Unidos da América e a Rússia, foram caracterizadas como produtivas e construtivas. Um acordo de garantias de segurança entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia estaria completamente negociado e prestes a ser assinado. Contudo, as discrepâncias fundamentais, especialmente no que diz respeito ao controlo territorial, como o caso do Donbás, permanecem sem resolução e os combates persistem num inverno especialmente rigoroso para a Ucrânia. Declaração em favor da aplicação da inteligência artificial na educação. Assim como a memória não foi comprometida pela escrita, o raciocínio matemático não foi afetado pela calculadora e o saber não foi aniquilado pela internet, a educação não será prejudicada pela IA. Desejo concretizar e não ser apenas uma promessa. Ciclista de 27 anos iniciará a temporada na volta à Comunidade Valenciana. Condecorações em França para Pharrell Williams e Victoria Beckham. Em novembro de 2025, Victoria esteve ao lado do marido, que recebeu uma honraria do rei Carlos III. Mais de 370 ocorrências já foram causadas pelo mau tempo. Lisboa, Val do Tejo e a região centro, especialmente nos distritos costeiros, foram as áreas mais impactadas. Chegada do porta-aviões dos Estados Unidos da América ao Médio Oriente. A movimentação acontece após Trump ter declarado que espera receber um relatório sobre a situação no Irão, em breve. Cavaco, também tu. O apoio a António José Seguro é declarado por Cavaco Silva, que se junta assim à lista de notáveis. FPF e TAP, a companhia aérea irá transportar a seleção durante os mundiais. A colaboração poderá abranger um maior número de equipas da Federação além da seleção sénior masculina de futebol. Declaração a favor da implementação da inteligência artificial na educação. Assim como a escrita não eliminou a memória, a calculadora não comprometeu o raciocínio matemático e a internet não extinguiu o saber, a IA não comprometerá a educação. Ruta afirma ter estabelecido com Trump aumento da organização do Tratado do Atlântico Norte no Ártico. Não recebi autorização para negociar em representação da Dinamarca, afirmou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte. ICNF, a legislação deve sempre reger a natureza. A importância do discurso político é significativa. Quando apresenta ambiguidade, permite desvios, quando é explícito, reforça as instituições. O que se aguarda de um governo é que atue como o principal defensor da legalidade ambiental. Comentário de Helena Freitas. Centro de Dados e IA é alvo de investimento nos portos de Lisboa e Setúbal. Com um orçamento de 52 mil euros, o projeto de IA será realizado em 2 etapas.
Detenção preventiva de 4 membros da tripulação de narcossubmarino. Os 4 indivíduos suspeitos de narcotráfico, detidos pela PJ enquanto viajavam a bordo de um narcossubmarino com quase 9 toneladas de cocaína, foram colocados em prisão preventiva. Marcas que deixam uma impressão através de gestos simples. Com jingles virais e bolachas mergulhadas no leite, a Oreo e a Dr. Pepper demonstram que a autenticidade e a criatividade constituem a fórmula para gerar memórias e momentos em conjunto. Pelo menos 18 pessoas são vítimas da tempestade Fern. Cerca de 200 milhões de pessoas receberam alertas sobre o frio intenso, sendo que pelo menos 18 perderam a vida devido a fenómenos climáticos severos. Providência cautelar é apresentada por trabalhadores do INEM contra a formação privada. A medida pretende suspender de forma imediata a externalização do ensino nas diversas áreas de socorro, conforme decidido pelo presidente do Instituto. A ação será apresentada no Tribunal Administrativo de Lisboa na manhã de terça-feira. O regresso de Sadio Mané é o principal reforço de Jesus. Depois do deslize do líder Al Hilal, Al Nassr conquistou a sua terceira vitória consecutiva, com um autogolo na volta de Sadio Mané à equipa. Ronaldo viu a bola embater na trave, teve um golo invalidado, mas não conseguiu marcar. 1-0. Investigação à morte de Alex Pertis gera conflito entre autoridades federais e estaduais nos Estados Unidos da América. Apesar de já terem recebido autorização de um tribunal, peritos forenses e outros investigadores ainda não conseguiram entrar no local da tragédia em Minneapolis. O presidente enfrenta pressão do eleitorado trumpista a favor das armas. Vítima libertada após 25 anos de cativeiro no Reino Unido. Em março de 2021, as autoridades encontraram a casa da agressora, Amanda Wixon, num estado de sujidade e desordem durante a operação de resgate da vítima. Aprovação da proposta de aprimoramento dos transportes públicos em Coimbra. A proposta inclui a eliminação de certas linhas e a implementação de uma nova ligação. Guterres, a Lei da Selva, tomou o lugar do Estado de Direito. Após 80 anos desde a fundação da Organização das Nações Unidas, Guterres fez um chamado ao retorno ao caminho certo, solicitando que o próprio Conselho de Segurança desempenhe um papel de liderança neste processo. Detenção de homem por agressão a GNR em Castelo Branco. O militar necessitou de assistência no Hospital Amato Lusitano. Sara de Castro escuta o mais hediondo dos crimes em justiça cega. Baseando-se nos mitos de Medeia e La Llorona, assim como num caso verídico, a encenadora analisa situações de mães que matam os filhos e desafia os fundamentos da justiça. No São Luís, de terça-feira até 7 de fevereiro. Apoio ao pagamento de propinas nos Açores recebe investimento de 1,1 milhões. O objetivo da iniciativa é facilitar o pagamento de propinas para estudantes que residem nos Açores há um mínimo de 3 anos. Suspensão do registro criminal imediato. O documento poderá ser solicitado e obtido em 5 dias úteis a partir do pedido, em virtude da migração de dados no portal. A situação que começou no dia 21 irá durar, pelo menos, 2 semanas. Episódio 2. Desaparecimentos de raparigas. Alunas foram enviadas para o Japão e a República Checa. Algumas estão a trabalhar em chats pornográficos, enquanto outras atuam em casas de alterne, e todo o dinheiro que ganham reverte para o movimento. Contudo, nenhuma delas se queixa dessa situação. Episódio 4. A Noite Oculta. O evento mais relevante do ano é o acampamento de Costinesti. Beatriz inscreve-se no concurso Miss Shakti e envolve-se num ritual tântrico que deveria ser reservado, mas ocorre em grupo e é gravado.
Episódio 5. No quarto do mestre. Apesar de haver um mandado de captura europeu emitido contra Gregorian Bivolaro, nada se altera. Em Paris, na clandestinidade, o mestre persiste em receber as suas discípulas e a proporcionar-lhes iniciações secretas. Ministério Público arquiva queixa de Boaventura por falta de prova de falso testemunho das denunciantes. O procurador não conseguiu encontrar evidências de falso testemunho das arguidas. A queixa de injúria foi igualmente arquivada por ter sido apresentada fora do prazo. A ação civil de tutela de personalidade também chegou ao fim. Ordem pode criar lista de advogados oficiosos para megaprocessos, afirma Ministério da Justiça. Segundo o bastonário, a adoção da solução depende da aprovação do Governo e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. Episódio 6. A máquina continua a funcionar. Em Paris, Bivolaro é preso, enfrentando acusações de tráfico de seres humanos, sequestro, violação e abuso de pessoa vulnerável. No entanto, não é o único. Contudo, as escolas ao redor do globo persistem nas suas atividades. Ventura em busca do apoio popular contra as elites. André Ventura tentou unir a direita, mas os seus representantes acabaram por afastar-se. A trabalhar, sozinho, elabora uma estratégia do povo contra as elites, mirando o eleitorado que rejeita o socialismo. Desde sábado, mais de 19 mil voos foram cancelados nos Estados Unidos da América em consequência da tempestade de inverno. O aeroporto mais impactado esta segunda-feira foi o de Dallas, Texas, onde 378 voos foram cancelados. Blatter apoia o boicote dos fãs ao Mundial nos Estados Unidos da América. Blatter fez críticas, ainda que de maneira indireta, ao seu sucessor, que tem mantido uma relação próxima com a administração Trump. Uma felicidade vinda do Porto. Filipe Coelho enfatiza que os azuis e brancos realizaram uma boa partida, embora não tenham conseguido prejudicar o adversário na primeira metade. Também realça como pontos positivos Samu e Martim Fernandes. Tarifas ameaçadoras retornam. Trump pretende impor 25% sobre produtos sul-coreanos. A arma comercial favorita do presidente dos Estados Unidos da América ressurge, com a possibilidade de taxar em 25% a Coreia do Sul se o parlamento não aprovar o pacto entre as duas nações. Uma equipa em alta, Dragões estabelecem novo recorde de triunfos. Samu exorcizou os fantasmas das grandes penalidades ao marcar novamente e alcançou a marca dos 20 golos numa temporada. Portugal goleia a Roménia e conquista a vitória no primeiro jogo do Europeu Feminino de Polo Aquático. A competição realiza-se no Funchal, na Ilha da Madeira. Início de investigação sobre o falecimento de Alex Pretty em Minneapolis. A juíza federal ainda não se pronunciou acerca da eventual cessação das atividades do ICE em Minneapolis. A Casa Branca não descarta a possibilidade de retirar os agentes, mas solicita colaboração da administração estadual. Queixas de Boaventura são arquivadas pelo MP. O fundador do SES enfrentou acusações de assédio sexual, moral e extrativismo intelectual por parte de 13 mulheres, tendo apresentado uma queixa por difamação em resposta. O MP determinou que não havia evidências suficientes para validar os depoimentos alegadamente falsos. Vias rodoviárias na orla costeira são encerradas pela Câmara Municipal de Lajes das Flores. A circulação rodoviária na área da Fajã Grande foi interditada devido à passagem da Depressão Joseph. Agentes do ICE, incluindo o comandante, estão prestes a abandonar Minneapolis. Segundo Jacob Frey, alguns dos agentes do ICE iniciarão a saída da região amanhã, terça-feira.
As mais impressionantes fotografias de viagens do ano revelam um mundo em movimento enigmático. Os laureados do Travel Photographer of the Year evidenciam a força da fotografia reflexiva e eterna num mundo de imagens efêmeras. Desde a dança sagrada dos derviches até à silenciosa procissão da Páscoa em Zamora, passando pelo olhar curioso de uma criança através da janela de um autocarro. A aplicação de boicote alcança o primeiro lugar em downloads sem os Estados Unidos da América. Um dos criadores esclarece: não estamos a afirmar que é necessário boicotar. Apenas proporcionamos a possibilidade de compreender melhor a proveniência dos produtos e a decisão sobre o que fazer pertence aos consumidores. Rússia é mais flexível à porta fechada, dizem Estados Unidos da América. Segundo a equipa norte-americana, a Rússia revela-se inflexível em público, mas demonstra uma postura mais branda durante as negociações. As reuniões serão reiniciadas no domingo. Em 2025, a Airbus comercializou 544 helicópteros, um aumento de 20%. Em 2025, a Airbus obteve várias encomendas do governo. Lisboa. Sindicato dos Bombeiros acusa de desorganização completa. Bombeiros estão a considerar a possibilidade de apresentar um pré-aviso de greve.